Professor Basotti, hoje nós vamos, ver esse grande milagre que é a multiplicação dos pães. Então queremos saudar todos os irmãos, a igreja, que se reúne nas casas neste momento, e queremos então que este milagre que nós vamos falar hoje possa enriquecer realmente a vida das pessoas, Eu creio que então poderíamos fazer a leitura, E o senhor trouxe algo aí especial hoje, para a leitura, Pastor, eu quero dizer assim, como que o Evangelho, ele é maravilhoso, Porque os 3 milagres anteriores que nós vimos, eles são exclusivos do Evangelho de João. Aí quando nós chegamos nesse que é o 4º milagre, dos 7 que nós estudaremos, ele foi abordado pelos 4 evangelistas. Então você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, ao fazer uma leitura, isso que eu achei maravilhoso. Não há nenhuma contradição entre os 4 textos, mas eles se complementam. Certo. Uhum. E, na verdade, dos 4, eu não sei se é uma coincidência, porque nós estamos estudando o Evangelho de João, mas ele traz alguns detalhes que os outros não trazem. Então, certo. Mas eu vou fazer uma leitura aqui, que vai ser projetado para vocês aí, em 4 cores. Então, o que está em Mateus está em preto, o que está em Marcos está em verde, o que está em Lucas está em azul e o que está em João está em vermelho. Certo. Então, quer dizer, é o arco-íris da verdade. E o que eu acho bacana, está tudo sincronizado, porque eles foram escritos por pessoas diferentes, de locais diferentes, em tempos diferentes. Então, humanamente falando, é muito difícil você conseguir fazer 4 pessoas contarem uma história. O João escreveu isso pelo menos uns 20 anos depois do que aconteceu, e você junta todos esses 4 evangelistas e eles vão se encaixando. Algumas porções, elas acabam até são exatamente iguais, mas às vezes um vê um aspecto que o outro não vê. Então eu vou fazer uma leitura geral, e aí eu vou falar um pouquinho do contexto, depois eu vou versículo a versículo, como nós fazemos, pastor. Com certeza. Então vamos para a leitura. A nossa leitura, então, é uma combinação de Mateus 14, de 10 a 34, Marcos 6, 30 a 46, Lucas 9, de 10 a 17 e João 6, de 1 a 15. O que esses 4 textos têm em comum? Os 4 textos descrevem o milagre da multiplicação dos pães. Então, começa a coisa aqui com Mateus, então, que, na verdade, Mateus e Marcos trazem um contexto que vai nos ajudar a entender, então, o momento que nós vamos entrar aqui no capítulo 6 de João. Então, Mateus e Marcos Mateus começa assim: e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. A impressão que me dá, pastor, é que Jesus começou assim, vamos dizer, está uma situação um dia ruim, digamos assim. Ele começou aquele dia da multiplicação, que vai ser no final do dia, com uma notícia muito triste, porque Jesus tinha João em alta conta. Eles eram já no ventre das 2 primas, que as mães eram. Já houve um toque quando as 2 mães se encontraram, como é relatado lá no Evangelho de Lucas. Então, Jesus recebe, como diz, ele imagina que foi algo pesado para ele. E em seguida, Marcos complementa, dizendo assim: e regressando os apóstolos, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito, como o tinha ensinado. Então aqui, no Evangelho de Marcos, que você vê o seguinte, que Jesus mandou eles para uma missão. Então eles ficaram longe de Jesus. Então eles também tinham acabado de chegar. Chegou a notícia que João morreu, chegou os discípulos, eles com certeza ansiosos para contar tudo o que tinha acontecido, que foi dado a eles poder para curar, para levar o Evangelho. E aí Jesus toma uma decisão que ainda não está no Evangelho de João, que nós vamos entrar. Jesus diz assim, em Marcos 6. Vinde vós aqui à parte ao lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então a ideia que dá é que os discípulos chegaram cansados. Jesus também devia estar um pouco abatido com aquela notícia. Então a ideia de Jesus aqui, vamos pegar o nosso barquinho aqui. Na verdade, Jesus tem um ministério na Galileia, e boa parte da Galileia é ocupada por um grande lago, que aqui é chamado de mar, mas na verdade é um lago. Ele tem 19 quilômetros de comprimento por 11 de largura, 13 de largura. Então, é um lago muito grande. Então, o ministério de Jesus, Jesus pegava o barquinho aí de um canto, de um lado para o outro. Então, aqui a ideia deles é essa: vamos entrar no barquinho aqui, vamos. Então, vou entrar aqui no Evangelho agora de João. Então, esse então é o nosso contexto. Aí, continuando, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E foram sós num barco para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E a multidão viu-os, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles,
e aproximaram-se dele. Então a ideia que dá é que Jesus teve a ideia, vamos aqui entrar no barquinho, vamos ficar num lugar calmo para descansar. Certo. Mas o povão viu, né, quer dizer, não é uma área muito grande, né? Eles viram Jesus no barquinho, viram para onde estava se deslocando, e quando Jesus chega lá para descansar, o que acontece? Tá? A multidão. A multidão, né? Aí ele continua assim, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. A ideia que deu aqui é que Jesus vai ficar o dia todo ali com os discípulos, né? Evangelizando, curando. Aí continua assim, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui também, pastor, no contexto, é importante lembrar que a Galileia estava ao norte, Jerusalém ao sul. Então, deveria haver um grande deslocamento de muitas pessoas, todas indo em direção a Jerusalém. Para essa festa. Eu chamo dos romeiros hoje, era uma romaria, né? Todo mundo na direção. E já o dia começava a declinar, então os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse, não é nisso que vão, dai-lhe-vos de comer. Disse a Felipe, onde compraremos o pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar. E havia muita relva naquele lugar. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, repartindo-os de 100 em 100, 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu. E os deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e ficaram fartos. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos pães, 5 pães de cevada e de peixe, que sobejaram aos que haviam comido. E os que comeram os pães eram quase 5.000, além de mulheres e crianças. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão em Betsaida, enquanto ele despedia. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazê-lo no rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então essa é a visão geral, juntando os 4 evangelistas, né, pastor? Agora nós vamos versículo por versículo, mas que maravilha, né? Os 4 contam e você conta uma única história mais completa, porque cada uma vezes um pedacinho. Um detalhe ali, uma coisa diferente, né? Uma percepção diferente, né? Mas do mesmo fato, né? Então aqui quando a gente começa no versículo 1, né, que diz, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então nós já sabemos que os discípulos tinham chegado de viagem, estavam cansados, eles tinham recebido notícia ruim, né, que o primo dele tinha sido morto pelo rei Herodes. Então a ideia era, né, se afastar dali, né, um lugar mais calmo. Um momento de descanso, um momento de relaxar, né? Isso. Relaxar ali, né? E aí então ele vai, né? E acho que quando as pessoas percebem Jesus, né, ali no barquinho e tal, como não era, como você disse, né, era um lago, né, não é um mar, né, assim, tal. Eles perceberam e foram andando, né, pelas margens lá, e mais ou menos, talvez ele vai parar em tal lugar. Ou seja, eles andaram um bocado, essas pessoas, né? Alguns dizem... Eles já viram o deslocamento do barco, já foram daquele lado ali. Já foram lá, mas provavelmente alguns dizem de 14 quilômetros a 20 quilômetros, porque você ir com um barco no meio do lago é uma coisa, agora você contornar já é um pouco mais difícil, né? Mas provavelmente foi uma longa caminhada dessas pessoas para chegarem até no local onde Jesus desceu ali com seus discípulos. Pastor, quando eu leio o versículo 2 aqui, eu tinha uma outra expectativa, porque, como o senhor já falou aí, a multidão correu para encontrá-lo. Sim. Mas eu esperava que tivesse escrito assim na Bíblia. E correram para Jesus, porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade, é a vida, é o Salvador. Mas aqui está escrito uma coisa, pastor, que
deixa a gente até um pouco triste, ó. E o seguia porque viu sinais que operavam sobre os enfermos. Será que hoje ainda é assim, pastor? Então, professor Basotti, é uma coisa assim que a gente precisa pensar, né? A gente já comentou aqui, né, naquelas cartas do Apocalipse, quando Jesus fala, conheça as suas obras. A ideia ali eu conheço a intenção daquilo que você está fazendo, né? E aqui é bem claro, né? Os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram bem claro, ou seja, para nós hoje, qual a motivação para nós seguirmos Jesus? Alguém já escreveu assim, professor, se eu estiver seguindo Jesus porque eu quero ir para o céu, ou porque eu estou com medo do inferno, esta é uma motivação errada. Eu tenho que seguir Jesus por Ele mesmo, por aquilo que Ele é, como o senhor apresentou. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, eles caminharam 14 ou mais quilômetros para poder estar ali, né, para talvez receber alguma coisa de Jesus, né? Ou seja, no caso eles receberam um pão aqui, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Mas Elias, né, vamos dizer assim, ele também estava num momento difícil, cansado, ele recebeu o pão, né, celestial, e ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Ou seja, esses aqui caminharam 14 ou 20 quilômetros e eu creio que logo se cansaram. Né? Então, o que nos faz buscar Jesus? Pão? Cura? Alegria? O que nos faz buscar Jesus? Infelizmente, pastor, eu vejo que a motivação continua ainda a mesma, né? Na grande maioria. As pessoas vão atrás da cura, né? Da resolução dos seus problemas cotidianos. Mas Jesus, eu imagino também, pastor, veja bem, Jesus recebeu uma notícia, porque assim, quando você recebe uma notícia, que foi uma injustiça, né? O profeta João era um homem de Deus, chegou lá para atender o capricho lá de um rei lá, que a sobrinha dançou e fez um pedido, até a forma que ele morreu, assim, humilhante, né, digamos assim, do notícia humano. E aí, por outro lado, imagina o tipo chegar e já estava cansado, então é natural se você está cansado, você querer descansar, então Jesus está querendo retirar, né? Os discípulos estão cansados da viagem. E aí eu imagino, pastor, isso é uma coisa até natural. Aquelas pessoas chegavam e deve ser aquele empurra-empurra, e todo mundo quer encostar em Jesus, falar com Jesus, os discípulos estão aqui. Então eu imagino assim, os discípulos deveriam estar assim, com muita vontade de arrumar um estar ali. Então aquele dia deve ser um dia muito longo. Você está cansado. E todo aquele calão, e aquele empurra ali, né? Vamos falar, gente, vamos parar com isso. Mas Jesus está firme ali, Jesus está curando, está ensinando, né? E vai passando o tempo, né? Aí no 3 diz assim, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Aqui me chama a atenção, pastor, que se você pegar lá no Sermão da Montanha, você praticamente lê a mesma coisa. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Sim. Havia na época assim, o hábito de quem ia falar, hoje quem vai falar já fica de pé, como no público, né? Certo. Mas na época havia o costume de a pessoa que ia falar, ela se sentava. Né? Então assim, a impressão que dá, a gente já conhece o texto inteiro, eu já li aqui, é assim que Jesus ele vai dar um ensinamento. Certo. E na verdade ele vai dar uma aula prática, só que agora a aula dele aqui não vai ser teórica, né? Vai começar uma aula prática, né? Que é uma aula onde ele vai mostrar para nós o grande poder que ele tem de multiplicar os pães. Né? E realmente assim, né, professor Basotti, quando os rabinos, né, se assentavam, quando eles tinham uma coisa mais séria, vamos dizer assim, não que os ensinamentos não fossem sérios, mas quando era uma coisa muito mais profunda, então eles se assentavam. Então quando o mestre se assentava, ou o rabino ali se assentava, os discípulos ou as pessoas já percebiam, opa, vai vir algo profundo aqui. Então vamos prestar atenção que alguma coisa boa vai vir para nós. Então aqui nós vemos, né, Jesus se assentando, dizendo assim, olha, agora é o momento, né, de uma aula do sobrenatural. Aula prática. Uma aula prática do sobrenatural. Eu aqui vejo que agora sim, um mérito essa mesma multidão que foi atrás de Jesus para a cura e tal, na hora que ele vai ensinar também eles param, agora o mestre vai ensinar. Sim, estamos com fome aqui, está entardecendo. Vamos aguentar um pouco aí. Vamos aguentar um pouquinho aí.
E aqui no 5, né, isso, Jesus podia estar cansado, cheio, né, de tanta gente em volta dele, mas aqui diz assim no 5, né? Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? É aquilo, quer dizer, Jesus, ele vê a nossa necessidade. Certo. Né? Havia ali uma necessidade espiritual de ouvirem a sua palavra, mas aquele povo também deveria ter crianças, mulheres. Né? Então, quer dizer, essa é uma marca de Jesus também. Ele se preocupa também com as nossas necessidades. Sim, ele conhece, né? Por isso Paulo fala aqui que ele pode, né, fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, as nossas necessidades reais. E não só conhece, professor, mas ele tem o poder para trazer o alívio, né, trazer uma restauração, trazer uma palavra de conforto. E se não houver condições, porque há algumas coisas que não podem ser mudadas, né? Mas então ele vai nos dar a força, né, para continuarmos a nossa caminhada. Eu vejo, pastor, que esse milagre, que Jesus próprio céu também, eu sou o pão da vida, né? Certo. Quer dizer, esse pão da vida, quando eu falo que eu sou o pão da vida, é um pão que nos alimenta por muito tempo ou eternamente. Sim. Aqui, esse milagre, eu vou voltar a sentir fome de novo, mas ele já aponta para esse pão da vida que é pão Jesus. Da vida. Pão da vida. Com certeza. E uma coisa, né, professor, que a gente precisa ver aqui, né, que ele vai, no sentido aqui, era a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa tem a questão dos pães ázimos, enfim, né? Então, como esse é um sinal, né, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho um pão que é muito melhor do que este pão desta Páscoa. Porque você até observa aqui, quando João escreve, fala assim, versículo 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus. Estava próximo, estava a caminho da Páscoa. Isso, a festa dos judeus. Eram peregrinos a caminho de Jerusalém. Isso, né? Então, só que agora, este pão é o pão da vida. É algo que vai extrapolar toda a religiosidade, ou seja, vai transcender, né? É um negócio que não é só para os judeus, é para judeus, para gentios, para todas as pessoas. Para todos. Como ali naquele episódio, ninguém ficou sem receber o pão. Sim. Pode ser até que alguém que não era peregrino, que estava por ali também. Provavelmente alguns que estavam transeuntes, indo para Jerusalém e tal, viram o que está acontecendo. Não tem comida? Não tem comida. Não sei se é batizado. E também, qualquer aglomeração assim, tem muitos curiosos, né? O que está acontecendo aí e tal. E pode ter acontecido isso também. Né? Pastor, agora aqui, para entender a continuação, aqui dar um contexto para os nossos ouvintes, o problema aqui da falta de comida, na época não tinha iFood, não tinha McDonald's, não tinha nada. Drive-thru, né? Não tinha motoboy para buscar. Então estava escurecendo, quer dizer. Então o negócio estava complicado. Estava complicando. Esse versículo aqui, agora entra Felipe, o diálogo com Felipe, né? que é o 5. Eu quero chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes. Isso eu acho interessante. Dos 4 evangelistas, todos contam a multiplicação, o único que cita Felipe é João. Né? Então eu volto aqui a chamar a atenção para essa característica. João era aquele mais próximo. Então, possivelmente, os outros falam os discípulos, aquele vai citar Felipe. Ele era muito próximo, então ele teve algumas informações privilegiadas. Na posição onde ele estava, ele conseguia ver melhor, né? Você pega Lucas, o Lucas não foi discípulo de Jesus, Marcos não foi, então eles pegavam relatos de terceiros. Mas João não, João ele é um relato. Ele estava ali com Mateus também, mas ele estava perto, ele estava pertinho de Jesus. Então, e aqui eu vejo assim, Jesus, né, ele vai colocar Felipe à prova. Né? Jesus não sabia o que ele ia fazer, porque está escrito aqui. Então ele faz, quando ele diz assim, né, para Felipe, né? Aliás, o 6 diz assim no 5, onde compraremos pão para esses comerem? Então Jesus já sabe o que vai fazer. Mas ele quer ensinar os discípulos. Né? Então ele põe à prova Felipe. Né? Então Jesus nos põe à prova. Né? Porque ele conhece, Jesus conhecia, e quando ele fala, né, dê vocês de comer, coisa e tal, né, que eles queriam ver a reação. Jesus queria perceber como que está a intenção do coração. Porque assim, professor, se a gente entender, eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados, vinham de uma missão, vinham de uma situação. Muitas vezes nós nos encontramos de uma maneira assim, cansados, sobrecarregados, e muitas vezes nesses momentos é difícil a gente ter fé.
é muito difícil nós prestarmos atenção à palavra de Jesus. Né? E a necessidade do outro. Porque eu não sei se eles estavam com fome, porque eles estavam muito cansados. Não, e aí tá. Então, provavelmente, eles estavam pensando assim, ó, manda embora logo e vamos para casa. Porque ia pegar um barquinho, daí, algum lugar que ia chegar, hospedar, devia ter comida para eles lá, que o deles estava garantido. E ainda, no sentido assim, bom, eles se viram e nós também estamos com fome, nós estamos cansados, enfim, né, tantas coisas. Nós somos próximos do Mestre, enfim, né? Mas Jesus fala isso para experimentá-los. Né? Não que Jesus, mas quem sabe para eles conhecerem um pouco mais de Jesus também. Né? A aprovação não é no sentido assim de você conhecer mais, porque Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. Mas a aprovação é para que eu possa me conhecer, né? Para que eu possa perceber e aí entender que eu estou na presença do Senhor. E isso vai fazer diferença. Jesus é que ele fez a prova e a nota de Felipe que foi baixa, eu reprovaria ele, pastor, porque quando Jesus... eu vou reprovar aqui. Porque a resposta de Felipe aqui, né, o 7, quando Jesus pergunta para ele, né, Felipe respondeu, 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então aqui a resposta de Felipe é a resposta racional, né? Olha, não tem jeito, né? E aqui é interessante que nos outros 3 evangelistas, eles apresentam a versão dos discípulos, da maioria. Então foi uma comitiva lá, não foram todos, porque Felipe não estava nesse grupo. Jesus, né? Manda o povo embora aí. Né? E Jesus vai dizer para eles lá, dai a eles de comer. Então, quer dizer, você tem 2 versões que se complementam. Aqui ele colocando Felipe à prova, Felipe dá uma prova que a fé dele estava muito fraca. Né? E aqui até... eu vejo em Felipe realmente nos discípulos, os discípulos eles são proativos. Fala, Jesus, dispensa o pessoal aí. Aí eu acho que até, quando Jesus fala, dá comida para eles, acho que eles falaram, não, que já vamos dar essa comida, né? Mas o que a gente percebe aqui, pastor, é que tanto os discípulos como Felipe foram reprovados na prova da fé. Né? Ou seja, eles estão ali com aquele que é o Criador do mundo, de todos encarnados ali, mas eles não conseguem enxergar isso, né? E já tinha feito o milagre vamos lá, da transformação da água em vinho. Curou lá o servo, o paralítico do de Betesda. Então, porque aqui na verdade, quando ele... aí que nós temos que, como eu comentava, né, nos bastidores aqui, né, a gente questionar as respostas. A pergunta de Jesus é boa. A resposta aqui que não foi boa. Vamos questionar essa resposta. Ou seja, essa resposta de Felipe é assim, como? Né? Quando ele fala dando 200 denários de pão, não seria suficiente e tal, ele sabe que ele não tem o dinheiro, ele sabe que não tem nenhuma padaria por perto ali para fazer pedido de pão. Como é que você vai pedir pão para 5 mil pessoas? Vai dar uma festa e comprar os ingredientes 5 minutos antes de dar a festa? Isso é impossível. Né? Mas ele está assim, como? Né? Então, muitas vezes, nós queremos entender os milagres. Agora, temos que entender, estamos perto de Jesus. O como é com Ele. Falando, Senhor, eu não sei como, mas se o Senhor está falando que nós vamos alimentar essa multidão, nós vamos. Agora o Senhor nos diz como. O como é com o Senhor. Pastor, eu me lembro aqui do nosso primeiro milagre, e aí eu comparo Maria com os discípulos, porque Maria chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho. Ou seja, essa é a forma que nós temos que nos conduzir a Jesus, ou seja, apresentar o problema. Certo. E não fazer como os discípulos fizeram aqui, no texto que nós vimos no início. Nós falamos a oração muitas vezes assim, fala, Senhor, olha é o seguinte, eu quero que o Senhor convença o gerente do banco, né, a dar aquele empréstimo que eu estou pedindo. Quer dizer, você não pergunta para Jesus se Jesus acha do empréstimo, se vai dar certo o negócio. Você já vai dando as normas. Você determina o que ele vai fazer. E aqui, é o que os discípulos fizeram com Jesus. Jesus, já está escurecendo aí, manda o pessoal, você chegar para Jesus e ter aquela humildade, falar, Jesus, estamos com um problema aí, né? O que vamos fazer? Mas já chega com o pacote pronto, e um pacote que não inclui o poder que Jesus tem. Né? Então eu vejo que talvez nós temos que tomar um certo cuidado. Será que estamos agindo como Maria, que apresenta o problema, ou estamos agindo como os discípulos,
que já tem uma solução para resolver o nosso problema, do pessoal ir embora aí. Será como é que será que nós somos, né? Então, muitas vezes nós temos eu chamo de oração GPS, né? Você fala, Senhor, vira aqui, Senhor, siga a direita, vira a esquerda, depois prossegue para lá e vem para cá. Deposita na conta. Deposita na conta, faz assim, entendeu? Essa oração GPS, você vai dando já as dicas para Deus, né? Não é assim. Fala, Senhor, o que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Esse é o princípio da oração. Tá? Porque eu sempre bato nessa tecla, professor Basotti, que a oração, o primeiro objetivo da oração não é mudança das circunstâncias. Não é resolução de problemas, é nos conectarmos, nos alinharmos à vontade de Deus. Porque se eu estiver alinhado com a vontade de Deus, aconteça o que acontecer, vai ser o melhor para a minha vida, o melhor para a vida da minha família. Agora, muitas vezes uma resolução de problemas apenas não vai trazer uma satisfação para a vida. E nós estamos tratando sempre com valores eternos. O cristão, ele trata com valores eternos, não valores temporários. Tá? Então, quando ele pergunta, ele deveria, e nós como Filipe, falar, Senhor, não sabemos como, mas se o Senhor está dizendo, vamos fazer. Como você perceba que aqueles servos, na transformação da água em vinho, eles não falam assim, mas o senhor está doido, não, será que vai dar certo? Né? Eles poderiam até falar isso, porque eles não faziam parte do grupo de discípulos. Né? Mas agora nós estamos vendo um discípulo que andou com Jesus, tem vindo de uma missão e coisas aconteceram, Sim. Né? Provavelmente coisas sobrenaturais aconteceram, e agora, diante dessa circunstância, por causa do cansaço, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Se está cansado, sobrecarregado, vai a Jesus. Né? Depois você começa a dar um passo ou outro, ou ter alguma atitude, mas cansado, podemos correr o risco de agirmos de maneira incrédula. O que eu vejo aqui, né? Essa questão da multiplicação dos pães, ela vai muito além, porque veja bem, vamos imaginar que as coisas se resolvessem como os discípulos queriam. Certo. Aí Jesus fala, não, então tá, então... É melhor mandar embora. Mas veja bem, Jesus segura o povo, Jesus faz o milagre, e 2000 anos depois nós estamos aqui aproveitando esse texto para o nosso crescimento. Esse texto se torna o nosso pão hoje. Então, passado 2000 anos desse milagre, ele ainda nos alimenta hoje, né, com esta grande verdade. Então, veja como que o homem pensa. Né? O homem pensa assim, Jesus, dispensa o povão aí. Mas Jesus, ele vai fazer o milagre. Esse milagre vai ser escrito pelos 4 evangelistas e vai chegar até nós aqui hoje. Então, é um milagre que se multiplica na medida que a bênção que aquelas pessoas vão receber sendo alimentadas, ela nos alcança hoje ao lermos sobre esse milagre. Ele nos transforma no pão que nos alimenta. Sim. Porque esse é o objetivo, né, professor Basotti? A vida cristã é nós nos alimentarmos de Jesus, comermos, bebermos, sermos nutridos realmente pela vida do Senhor. Né? Então, sem isso, né, a vida cristã se torna apenas mais uma religião vazia. Né? Bom, aqui no 8, pastor, já no versículo 8, né, Evangelho de João capítulo 6, versículo 8, continuando. Então, quer dizer, Felipe já disse que não dava, né? Certo. Aí nós temos então no 8, diz assim, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. Novamente, aqui todo esse episódio, além de Felipe só aparecer no Evangelho de João, também essa citação aqui, o versículo 8, é exclusiva do Evangelho de João, mostrando que ele estava muito próximo ali de Jesus. Então, aparece André, que é um dos discípulos de Jesus, né? E fala então que tem um rapaz no 9, né? Que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aqui, novamente, o detalhe, João, ele vai além. Ele fala pães de cevada. E pão de cevada era pão de pobre. Sim, era a coisa mais simples. Porque o pão das pessoas ricas era de trigo. Então, era um lanche, vamos dizer assim, não era Big Mac, era um lanche meia boca mesmo. Era só para alimentar o molequinho lá. Certo. Né? E os outros falam peixe. Né? E aqui, João fala peixinho. Você dá uma ideia também? Não era muito maior que uma sardinha. Isso, peixinho. Peixinho mesmo, né? Peixinho. Que pequeno. Era o lanchinho do menino. Provavelmente, quando esse menino foi, era costume, né, de todo judeu, o povo pessoal carregar
tipo uma lancheirinha, alguma coisa assim, para que no caminho ele pudesse se alimentar. Né? Então, provavelmente esse menino estava levando o lanchinho dele, digamos, era a lancheira dele. Né? Aí eu descobri que tem um menino, tem uma lancheira aqui, tá, entendeu? Já quer pegar o pãozinho do menino. Eu não sei realmente aqui o que levou esse garoto, pastor, Uhum. a disponibilizar esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas seguindo a linha racional do próprio Felipe do Discípulo de Jesus, a gente sabe que não vai resolver o problema. Mas, de qualquer forma, a atitude desse menino é algo muito louvável, né? Sim. Talvez ele tenha pensado assim, bom, pelo menos o nosso mestre, né, merece esse lanchinho. Talvez ele tenha pensado racionalmente que vou dar esse lanchinho aqui para Jesus, né? Mas eu acho bacana, no sentido que muitas vezes a gente acha que aquilo que tem é pouco, mas na mão de Jesus, aquilo que a gente acha que é muito pouco, certo. Ele se transforma. Com certeza. Nas nossas mãos é 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus é multiplicação. A matemática de Jesus não é nossa. Não é. Entendeu? Ela é muito melhor, muito maior. Então, por isso, nós temos que entregar todas as coisas nas mãos de Jesus. E não achar que é pouco, deixa com ele. E aí que está. É interessante como sai o foco dos discípulos e passa para um menino, para um anônimo. Então, Jesus aqui ele vai fazer um milagre a partir de uma pessoa anônima. Ou seja, quantos anônimos, todos nós, podemos oferecer alguma coisa para Jesus para que haja multiplicação? E muitas vezes nós retemos. É pouquinho, é uma balinha só, é um pãozinho só. Tem até vergonha de dar isso. É uma coisinha só. Né? Eu lembro, professor Basotti, uma vez que entregaram, né, umas ofertas, dízimos de ofertas, e aí o tesoureiro foi pegar, tinha umas moedinhas, né? E aí ele pegou aquelas moedinhas e foi devolver para o irmão, né? Falou, irmão, a moedinha não cabe aqui no gasofilaço e tal. Não precisa das moedinhas, porque o irmão deu certinho, entendeu? Não sei o que, tal, tantos reais e centavos, né? E aí aquele irmão olhou para o tesoureiro e falou assim, tesoureiro, eu não estou dando para você, eu estou dando para Deus. Né? Ou seja, não é questão de se é moeda, se é notas, se é pão, se é peixe, né? Vamos nos entregar a Jesus para que Ele possa fazer a multiplicação. Né? E é o que vai acontecer aqui. Uhum. Aí no 10, disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000. Dá para estimar que umas 20 pessoas, contando mulher, criança, que é a família toda. Provavelmente. Né? Vamos dizer assim, se a gente deixar por 5.000 já está bom, né? É um número grande. Né? A gente pressupõe que isso pode ser talvez o dobro, eu colocaria 20.000 aí, pastor. Até... Esposa e 2 filhos pelo menos. Porque naquela época era mais de 2. Sim, tinha mais filhos. Então, vamos supor, se fosse 4 por família aí... 20.000 pessoas. No 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Esse dar graças, né, pastor? Eu acho bacana isso, porque Jesus primeiro ele abençoa o alimento, né? Certo. E depois ele passa para os discípulos, né? Eu imagino assim a incredulidade, né? Você é o primeiro, eu sou Jesus, você é o primeiro discípulo aqui. Fala, não vai dar nem para você, vai dar metade. Aí passa, aí fala assim, passa metade para ele. Quer dizer, vai começar a passar e vai. Né? E aí, quer dizer, os discípulos já receberam, agora passa para a multidão. Quer dizer, foi um negócio. Sim, é uma coisa assim realmente sobrenatural. É como aquela farinha lá da viúva, né? A botija, né? De óleo, né? Foi enchendo, só acabou porque acabou as vasilhas, né? Então, vamos dizer assim, aqui também, vamos dizer assim, o milagre foi acontecendo, a multiplicação foi acontecendo e tal, e só terminou mesmo quando todos estavam saciados, quando todos haviam comido o suficiente, né? Aí então, depois, Jesus ainda manda recolher esses 12 cestos, né? Os discípulos recolhem 12 cestos, que provavelmente... O senhor está dando spoiler aí, pastor, mas vai continuar, já está adiantando o final da história. Que provavelmente, pastor Basotti, professor, já estou promovendo isso para pastor. Está profetizando aí. Está profetizando. Provavelmente eram as sacolas dos discípulos. Né? Não é cestos grandes, mas pela palavra grega aqui, dá a ideia assim, de uma sacola dessas que nós vamos ao mercado, né? Dessas
que não é descartável, mas o que impressiona aqui é que Jesus, ele vai vendo a necessidade. Talvez assim, vou comer 2 pães e 2 peixinhos. Tem um lá que vai comer 3 pães e 3 peixinhos, enfim. Ou seja... Não, para nós é pouco isso, né, pastor? Não, para nós 2 aqui é pouco. Para nós tinha que ter... Não ia... Jesus tem que dar uma reforçada no milagre. Eu acho que só sobraria 7 cestos. Não 12, mas vamos lá. Mas a ideia assim, deles estarem satisfeitos. Ou seja, então na presença de Jesus, nós temos vida abundante. Sem desperdício, porque ele manda Sem recolher. desperdício, ele manda recolher. Mas nós encontramos a real satisfação em Jesus. Essa é outra lição, em Jesus nós temos. Porque aqui no 12, já é repetido o que o senhor havia falado, mas lendo aqui, ó. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Quer dizer, abundância é uma coisa, desperdício não. Certo. Nunca, né? Certo. É uma lição para nós. Eu vejo que nós temos que aprender. Quando há muita abundância, nós tendemos ao desperdício. Mas Jesus não ensina assim. Ele que é o dono de todas as coisas, ele faz questão em que seja recolhido. Aí no 13 diz assim, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que havia comido. Então, eu comentei, porque assim, professor, tem um estudo que fala assim, olha, os discípulos estavam até meio incrédulos, eles estavam até meio assim... Eu acho que eles estavam inteiramente incrédulos. Desanimados e tal, e no final, cada um sai com um cesto. Aí voltou à disposição. Eu falei assim, o negócio foi bom. Foi bom. Né? Só que é o seguinte, se Jesus falasse assim, tem aqui uma sacola para cada um de pão, né? Então me ajuda aqui, depois vocês ganham esse pão aqui. Ou seja, eles ganharam, mas depois que fizeram o trabalho. Né? Ou seja, depois, eles não viram primeiro, né? Receberam depois. Então o grande problema é que muitas vezes nós queremos ver a multiplicação agora, para depois eu doar, para depois eu entregar, para depois eu repartir. O senhor fala, não, reparte que eu multiplico. É o que é o exemplo do menino lá. E aí, pastor, já caminhando para o encerramento, o 14 e o 15, né? No 14 diz assim, 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, aí novamente nós caímos naquilo que é um ponto em comum. O milagre tem uma finalidade naquele momento. Hoje ele nos edifica, mas lá também ele edificou. Quer dizer, aquelas pessoas viram que, olha, esse aí, ele é diferente. Sim, ele é realmente aquele que deveria vir, o Messias. Né? Embora, como há uma multidão, né, nem todos perceberam isso. Infelizmente, hoje também é a mesma coisa, nem todos vão perceber isso, né? Mas o suficiente, porque aqui no 15 diz assim, ó, sabendo, pois, que Jesus havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, quer dizer, o impacto foi tão grande, que as pessoas que perceberam foram suficientemente tal número, que eles decidiram transformar Jesus em rei. Certo. E aqui, pastor, uma coisa que me chama a atenção, Jesus é o contrário da gente. E ele está certo, nós estamos errados. Mas normalmente, veja bem, eu acredito, pode ser que o senhor encontrou o texto, eu não vejo nos 4 evangelhos em nenhum momento um ponto em que o ibope de Jesus esteve tão alto. Assim, se fizesse uma pesquisa de opinião pública, ele estava com 99,99. Chegou no ápice. Ele chegou no ápice. Lá no crucifixo, lá com Barrabás, ele estava no ponto mais baixo do ibope. Menos um no ibope. Mas aqui ele está no ponto alto. E aqui é uma coisa que eu vejo que me chama a atenção. Jesus, nós quando estamos com o ibope alto, está indo tudo bem, nossa, tal, né? E Jesus, o que ele faz? É um negócio que parece estranho. Está indo tudo bem. Bom, a gente sabe aqui, lendo os evangelhos paralelos, que ele manda os discípulos na frente. Certo. Ele vai subir ao morro para orar. Então, aqui fica uma lição para nós muito importante. Quer dizer, nós procuramos Jesus, falar com o Pai, quando as coisas estão indo mal. Certo. E Jesus aqui não. Né? Ele faz questão de ter um momento a sós com o Pai. Né? O discípulo está louquinho para zarpar, literalmente, pegar o barquinho e do outro ir no lugar e ficar longe daquela gente para descansar, para comer tranquilo. Mas comer não, já estão alimentados, querem descansar. E Jesus está preocupado com isso. Naquele momento em que querem fazer ele rei, né?
ele sobe logo e vai ficar a sós com o Pai. Quer dizer, então eu entendo assim, quer dizer, Jesus tem a percepção que nós não temos. Muitas vezes aquele momento em que você está num momento em que todos falam, oh, esse é o cara, né? É aquele momento que você corre o maior risco de cair em tentação, de fraquejar. E eu entendo, pastor, eu estou falando por mim. Era uma tentação para Jesus se tornar rei. Não que ele era um político, de poder, mas da forma que o povo sentia. Humanamente falando, ele poderia se entregar a uma vaidade, né? Subir a cabeça, o ego, inflar, enfim, né? Não, mas eu já estou caminho, pastor. Da mesma forma que ele sentia a necessidade de pão, ele sabia que o povo era oprimido pelos romanos. Sim. Então eu vejo assim, não tanto por vaidade ou ambições políticas, mas ele como um cidadão que foi criado ali, tinha os irmãos ali, né? Toda aquela injustiça, o seu primo, João Batista, foi degolado ali no dia anterior. Então eu vejo assim, que havia dentro dele assim, um desejo, não? Poderia haver, poderia haver. Então ele vai ao Pai, porque dá vontade de... Não, se ele não tivesse aquele que nós falamos, foco, né? Uma visão, né? Tanto por exemplo, aqui ele vai, né? Vai para o monte, vai para orar. Então, para você ter uma ideia, professor, aqui nos Evangelhos de João, Jesus ele nos traz a ideia de Deus o Pai. Sim. Né? Então, o Pai, o Abba Pai e tal. 119 vezes nós encontramos a expressão Pai, Jesus falando do Pai. Então, ou seja, a necessidade que ele tem é do Pai. Sem contar esse momento que ele vai pessoalmente lá, que a gente não sabe o que ele falou. Isso, mas ele falou. Então, mas é descrito 119 vezes, ou seja, o importante é eu fazer as coisas do meu Pai. Né? Embora eu gostaria, muitas vezes nós gostaríamos que houvesse curas, nós gostaríamos que houvesse renovação, gostaríamos que tantas coisas acontecessem na vida da igreja, mas a igreja é de Jesus. Né? Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Né? Então, a igreja tem que ser a igreja segundo o coração do Senhor. Porque muitas vezes, eu como pastor, muitas vezes eu idealizaria uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja que não tivesse problemas. Então isso é lá na glória. Né? Aqui nós temos a igreja, que são as pessoas, o corpo vivo de Cristo, precisa se alimentar deste pão, né? Que é o pão da vida. Então, e até assim, né, professor, Jesus faz um contraste, eles estão indo para a Páscoa, e aí então Jesus fala assim, eu tenho uma nova Páscoa, eu tenho um novo alimento, né? Moisés tinha lá... O cordeiro lá, que eles pascal. E é interessante que você vê como é uma diferença da Páscoa, né? Lá na Páscoa Moisés fala assim, comam tudo, não deixe nada. E aqui Jesus faz muito mais abundantemente. Não deu para comer, quem não deu para comer. Sobrou 12 cestos. Não deu para comer, todo mundo já vai cheio. Não tinha. Ou seja, Jesus, aqui é uma ideia desse sinal, professor, que assim, o que Jesus trouxe é muito maior do que a lei de Moisés. Né? Tanto é que, por exemplo, isso seria alguma especulação, né? Mas no sentido assim, então, por exemplo, 5 pães, aparece 5 vezes a palavra pão nesse texto que o senhor leu, né? Do 1 a 15. Né? 5 vezes? 5. Seria a Torá. Né? O Pentateuco. O Pentateuco. 5 livros. Né? Então Jesus, ele é muito maior. Quando ele fala, né, por os discípulos, está aqui alguém que é maior do que o templo. Então Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que a religião, Jesus é maior que os nossos medos. Ele é Deus encarnado. Jesus é maior que tudo. Então nós servimos aquele que é o maior. Tanto é que lá nas cartas de João, ele vai falar assim, né, o maior, aquele que é maior, né, vive em nós. Amém. Né? Pastor, nós fizemos essa pergunta nos encontros anteriores, acho que vale a pena voltar a fazer aqui já, chegando ao período de encerramento. Nós concluímos então que os 7 milagres não foram escolhas de João, certo, mas foram escolhas do Espírito Santo. São sinais. 7 sinais. 7 sinais. Bom, esse então ele está na lista. Bom, se nós pensarmos em termos de ibope, de impacto, esse é o primeiro. Ele é o primeiro. Mas assim, se ele foi escolhido, eu entendo assim, o fato de ele ter maior repercussão não significa que ele é o maior milagre. Certo. Eu entendo assim. Ele é o mais importante, no sentido que a receptividade foi maior. Né? Porque nós temos que pensar outra coisa, porque nessa época havia muita fome também. Naquela época, quando assim,
a produção de alimentos não dava, não tinha como hoje, não tinha Certo. geladeira, Aham. local de armazenagem. Então, assim, a fome estava sempre presente naquela população. Então, Certo. aparece alguém, né, que faz o pão multiplicar, quer dizer, é um sonho realmente. Vamos Sim. fazer o de rei. Né? Sim, Que é o que os políticos prometem, todos prometem. Aí, para né? termos, né? Mas Jesus fez isso literalmente. Mas eu me perguntei por que o Espírito Santo tocou João para colocar esse milagre. E para mim esse milagre ele tem muitas semelhanças com o primeiro milagre, que é o milagre da transformação da água em vinho. Certo. Só que lá é interessante, lá é um milagre qualitativo. Por quê? Porque ele pede para trazer água. Certo. A ideia é que não houve um aumento do volume. Ele trabalhou com aquele volume, e nós fizemos a conta, dava 720 litros. Então Certo. era bastante. Certo. Então eu não acredito que ele multiplicou o volume, mas ele fez a transformação da água. Sim, transformou o que já tinha ali. Então essa é uma prova da divindade dele, a capacidade de criar, né, da água para o vinho. E aqui, novamente, eu vejo como uma prova da divindade dele. Só que agora não é um milagre qualitativo, porque a qualidade Sim. é o pão e é o peixe. Certo. Então, quer dizer, o pão e o peixe continuam sendo o mesmo alimento Certo. que o menino levou ali. Mas agora, multiplicar, Multiplicar. eu colocaria 20 mil vezes, que aquilo era para uma pessoa só. Sim. Né? Então, ali ele multiplica. Então, aí é aquele Deus criador novamente. Né? Lá no milagre da multiplicação, que é o primeiro Deus que transforma, e aqui o Deus que multiplica. Então ele mostra aqui uma outra característica da divindade dele. Né? É aquele que diz que haja luz, houve luz. Né? É aquele que transforma água em vinho, mas é aquele também que multiplica o pão. Né? Então isso dá uma prova da divindade dele, que é um dos focos do Evangelho de João. Né? E nos mostra no sentido espiritual, então, que esse realmente é o pão que nos alimenta. Jesus é o pão da vida. E faz muito, né? Porque se eu imaginar que cada um lá comeu, vamos lá, 3 sanduíches, né? Então lá, um pãozinho com 2 peixinhos, né? Porque o peixe é pequeno, né? Então, 20 mil, 60 mil sanduíches. Isso. É uma coisa absurda. Né? Tanto professor, a gente imaginar quando Deus manda codornizes no deserto, né? Alguém fez um cálculo por metros cúbicos de como seria isso, né? Então ele imagina assim que, no cálculo que foi feito, né? Quantos codornizes? O codorniz é pequenininho, uma codorna pequena, né? Tal. Para alimentar toda aquela multidão. Então foi feito um cálculo, né? Que provavelmente, como se fosse uma rua de largura, imagine a rua de largura, né? Por 5 metros de altura, por mais ou menos, talvez, uns 70, quase 100 quilômetros. Boa parte do animalzinho é pena e já é pequenininho. Então, quer dizer, na hora que você tirar, porque aí entra metros cúbicos, enfim, e tal. Então, era muita coisa. Né? E essa multiplicação também, né, demonstra assim, a grandiosidade de Deus. Né? A grandiosidade do Deus que nós servimos. É o Deus da vida, é o Deus da luz, é o Deus do amor, Deus da verdade, e por isso nós precisamos permanecer nele. Bom, pastor, o que eu aprendo hoje aqui? Aprendo muito novamente. Né? Então, eu aprendo primeiro que, mais uma vez, através desse milagre, Jesus mostra que ele é Deus, aquele que multiplica a matéria. É um dom divino. Né? Fazer de 5 pães e 2 peixinhos um volume suficiente de alimentos para alimentar uma multidão que nós estimamos aqui por baixo de 20 mil pessoas. Certo. Nós aprendemos aqui que nós não podemos pensar como os discípulos pensaram nesta passagem. Certo. Ou seja, né, queremos resolver as coisas de nossa maneira, darmos a nossa solução. Olha, Jesus, manda o pessoal passear. Né? Mas nós temos que colocar o nosso problema nas mãos de Deus. Porque o nosso Jesus ele tem poder suficiente para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Certeza. E para encerrar, então, a terceira e principal lição que eu aprendo aqui é que Jesus é o pão da vida. Da mesma forma que Jesus alimentou aquela multidão lá, hoje ele nos alimenta com a sua palavra. Né? E nós alcançamos através da leitura de sua palavra, através do estudo da palavra, através da meditação da palavra. Esses são instrumentos hoje que nos alimentam. Amém. E para encerrar, né, professor, fazendo um paralelo aqui, né, é assim, como eu falei, são os 5 pães, são 5 também expressões, a palavra pão aparece nesse texto. Alguns estudos fazem uma comparação
com os pães da proposição, aquele que Davi comeu, que está ali em 1 Samuel 21. Né? E o pão da proposição, ele representa a presença de Deus. Né? Então, nessa multiplicação aqui, nós vemos a multiplicação ou a intensificação da ação de Deus na vida de muitas pessoas. Né? E outra coisa, na antiguidade, o comer junto era um sinal de pertença. Né? Ou seja, nós pertencemos a esse grupo, nós fomos acolhidos aqui. Então, Jesus aqui nessa multiplicação está dizendo assim, eu quero acolher, eu quero trazer a presença do Pai também para a vida de vocês. Né? E aí, então, isso iria fazer toda a diferença. E algumas, eu vejo assim que, eu louvo ao Senhor pelo versículo 14, né, professor, porque ele fala assim, que alguns viram e acreditaram. Que nós possamos acreditar, né, de que realmente Jesus, ele é muito mais do que um profeta, de que ele é o Messias, ele é o Senhor, e ele é o nosso Senhor, e ele é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta, porque ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém.